Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês do canal Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e também é um prazer estar falando do canal Coisas de Cibeles. Hoje nós vamos falar a respeito de depressão. E a nossa aula de hoje é intitulada Depressão, interfaces entre neurociências e psicanálise. Então, hoje, nós iremos abordar esse tema tão importante para que você possa entender como a depressão constitui-se. A depressão se constitui como um fenômeno complexo que ultrapassa categorias diagnósticas estritamente biomédicas, exigindo uma leitura integrativa entre neurociências e psicanálise, ou seja, o que está recalcado, internalizado na mente do sujeito desde a sua infância. E do ponto de vista contemporâneo, trata-se de uma condição multifatorial, envolvendo alterações neuroquímicas, circuitos cerebrais específicos, fatores ambientais e também dinâmicas inconscientes, aquilo que nós guardamos sem querer no nosso inconsciente e que a gente não consegue se dar conta. E a proposta dessa aula é articular duas vertentes fundamentais: a compreensão neurobiológica da depressão e a leitura psicanalítica do sofrimento depressivo como expressão da economia pulsional e das relações do objeto. Neurociências da depressão. Os neurotransmissores envolvidos na depressão de acordo com as neurociências. A literatura científica evidencia que a depressão está associada a disfunções em 3 sistemas principais. Mas, pessoal, eu esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Cibeles, sou pós-graduada em neurociência, sou graduada em coach de desenvolvimento social, sou graduanda em psicanálise e tenho doutorado livre em 3 escolas diferentes e também doutorado livre em psicanálise. Vamos continuar. Então, de acordo com as neurociências da depressão, os neurotransmissores envolvidos é o que nós vamos falar agora. A literatura científica evidencia que a depressão está associada a disfunções em 3 sistemas principais: a serotonina 5-HT, relacionada ao humor, sono e regulação emocional. E os baixos níveis de serotonina estão associados à tristeza persistente, ruminação e desesperança. Já a noradrenalina, NA, está associada à energia, à atenção, resposta ao estresse, e a redução vai implicar, a redução da neuroadrenalina vai implicar fadiga, desmotivação e lentificação psíquica, ou seja, anedonia. Já a dopamina, o DA, é fundamental para o sistema de recompensa. Nós temos um sistema de recompensa e a sua diminuição, a diminuição da dopamina, está ligada à anedonia também, a incapacidade de sentir prazer. Então, quando a pessoa está ali na melancolia, com um desprazer muito grande, com dificuldade de sentir prazer, essa pessoa, ela
está faltando dopamina. E eu já deixo aqui, pessoal, que tomar sol aumenta a dopamina no corpo do sujeito. Abraçar uma árvore e sempre não ficar com a cabeça muito baixa, mas olhar para cima. Lembrem-se desses detalhes, por favor. Então, pessoal, o nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, o AAH, ele está associado à hiperativação, quando nós temos uma hipoativação do eixo AH, vai levar ao aumento crônico de cortisol, e isso vai produzir neurotoxicidade em áreas como biocampo, prejuízo da neuroplasticidade e dificuldade da regulação emocional. E eu já deixo aqui para vocês que, de maneira normal, o cortisol é benéfico, é um hormônio benéfico. O que faz produzir cortisol em excesso é essa hiperativação por nervosismo. A pessoa fica nervosa, a pessoa passa do seu limite de suportar uma dor ou uma frustração ou uma dificuldade, ela fica nervosa, ela passa do seu limite, por isso nós precisamos ocupar os nossos limites em todos os lugares e falar mais não quando é preciso dizer não, falar sim quando nos convém, nos faz bem, ou poderemos estar ativando o eixo AHH e levar ao aumento crônico de cortisol, que vai, como disse aqui, produzir a neurotoxicidade em áreas como o hipocampo, o prejuízo da neuroplasticidade e a dificuldade da regulação emocional, e isso não é bom para nós. E quais que são as estruturas cerebrais que estão implicadas nessa disfunção? A nossa amígdala, que produz a hiperatividade associada a emoções negativas intensificadas. Então, a nossa amígdala, quando passamos por situações de desprazer ou de extremo estresse, ela vai ser hiperativada. E isso vai estar associado a emoções negativas intensificadas. E o hipocampo? O hipocampo, ele vai produzir a redução volumétrica que está associada à memória e à regulação do humor. Então, agora vamos falar do nosso córtex pré-frontal, a hipoatividade, que será ali comprometida de acordo com o julgamento e o controle emocional. Então, quando nós temos uma hiperativação do HH, nós vamos associar emoções negativas, o hipocampo vai aumentar a redução volumétrica, que está associada à memória, nossa memória vai funcionar menos e nosso humor vai estar comprometido. E o córtex pré-frontal ele vai produzir uma hipoatividade que vai comprometer julgamento e controle emocional nosso. E o que é que a depressão nos diz aqui na psicanálise? O que é que a psicanálise diz a esse respeito? Nós vimos aqui a neurociência, pois a ciência é importantíssima e já reconhece o valor da psicanálise, tanto que hoje estamos tendo vários cursos de psicanálise, inclusive Sobrapa está para lançar a pós-graduação em psicanálise. Freud, em Luta e Melancolia,
estabelece uma distinção fundamental. O luto é a perda consciente de um objeto, seja ele pela morte, seja a perda porque se mudou, porque um relacionamento acabou, porque perdemos uma amizade, é uma coisa assim de perda. Já a melancolia, na depressão, é uma perda inconsciente, só que mais forte, só que mais intensa, muito mais intensa. A melancolia é quando a pessoa não consegue sair da tristeza, quando ela se identifica com o objeto perdido, pessoal. É isso, ela se está ali sempre se comparando como se ela fizesse parte do objeto que perdeu. O objeto perdido é incorporado ao eu. E o sujeito, ele dirige a sua agressividade contra si mesmo, na melancolia, e vai surgir a autodepreciação, um sentimento de não valor. E essa formulação freudiana mostra a sombra do objeto que cai sobre o eu, pois a pessoa, ela se identifica com o objeto, como se aquele objeto fosse parte dela, como numa separação, a pessoa não consegue seguir adiante. Tudo bem, é normal sofrer. 6 meses, 1 ano, mas aí você vai refazendo sua vida. Ficar preso ao mesmo objeto uma vida toda não é algo bom, porque é devagar mesmo que a gente vai conseguir ir lidando com aquela dor e tirando de nós aquela dor. Mas o que seria, então, já que falamos de pulsão de morte, vamos falar aqui de pulsão, já que falamos sobre melancolia, aliás, agora vamos falar sobre pulsão de vida, Eros, e pulsão de morte, Thanatos. Na depressão, nós podemos observar o enfraquecimento das forças de ligação, o Eros, o predomínio de tendências à desintegração, Thanatos, e isso vai se manifestar como desinvestimento do mundo, né? Porque, veja bem, enfraquecer o Eros é o sentimento de amor, de desejo, de eu quero construir algo novo. Enfraqueceu esse desejo do Eros e aumentou a predominância de Thanatos, que é o sentimento de pulsão de morte, né? Vai se manifestar como desinvestimento do mundo, retraimento libidinal e perda de sentido. Perdeu o sentido de viver, o sentido de estar feliz, o sentido do gosto pela vida. E o que é que Lacan fala para nós? Nós vimos sobre Freud, Lacan, desejo e falta. Vamos ver o que Lacan nos diz. Para Lacan, a depressão pode ser compreendida como uma posição subjetiva frente ao desejo. Ou seja, a depressão é compreendida como algo que é de cada um, de maneira individual. Cada um vai sentir de uma maneira, vai sentir numa posição de subjetividade. Cada um vê e sente de uma maneira. Não é igual para um e para outro. Quais os aspectos centrais? A depressão está relacionada a uma falha na sustentação do desejo. O sujeito, ele cede quando o seu desejo, quanto ao seu desejo, ele cede, ele deixa de desejar, deixa de sentir, deixa de ser importante para ele. Há uma relação de culpa inconsciente do sujeito com relação ao objeto desejado, muitas vezes. E a tristeza profunda não é uma química apenas, mas faz parte da estrutura. É também estrutural, faz parte da estrutura do
sujeito. Então, o sujeito perde sua posição no campo do desejo do outro, ou seja, antes eu era amado, eu era desejado, isso fazia sentido para mim. Agora, de repente, não faz mais sentido, não estou mais sendo bem compreendido ou aceito, ou eu mesmo não estou me sentindo bem por uma culpa que eu estou sentindo com relação a algo ou alguém, e dessa maneira a depressão fala alguma coisa. A depressão é como uma inflamação que está me mostrando que está me adoecendo, e eu preciso fazer uma leitura do que é essa depressão em mim, do que é essa dor intensa que eu estou sentindo nesse momento. E Bion, como Bion fala para nós a esse respeito? Bion, elementos beta e função alfa. Vamos ver aqui Bion. Bion contribui com a leitura clínica sofisticada, uma outra escola. Elementos beta, experiências emocionais não metabolizadas. Função alfa, capacidade de transformar experiências em pensamentos, em algo que eu possa criar. Mas, na depressão, há uma falha na função alfa. Está falhando a minha função alfa, que deveria ser a minha função, a minha capacidade de transformar. Estou com dificuldade de transformar as minhas experiências, de conseguir correr atrás de algo novo, de pensar de uma maneira diferente, de estar me reconstruindo. Então, está havendo uma falha nessa função quando há depressão. E o sujeito não consegue simbolizar, dar nome às emoções que ele está sentindo. Surge, então, um acúmulo de experiências brutas que não foram elaboradas. E o que isso pode nos levar? Isso pode nos levar a uma sensação de vazio. Como se eu sentisse que a casa está me apertando, parece que eu não cabo aqui dentro. Tem algo em mim, uma angústia que eu não consigo compreender. E uma incapacidade de pensar no que seria esse sofrimento para mim. E agora vamos à sublimação, porque não é tudo ruim. Aliás, depressão não é ruim. Depressão é ruim no sentido de que tem algo errado que eu preciso olhar, mas, na verdade, a depressão, ela conserta a nossa vida. A depressão, ela nos ajuda a buscar um caminho de reconstrução e de lógica, de subjetividade do meu eu, para que eu consiga olhar para mim enquanto sujeito e estar me cuidando melhor. Agora, a sublimação, o que é sublimação? É eu dar a mim o direito alfa, né? O direito de pulsão de vida do Freud, a linguagem, o direito de fala do Lacan. A sublimação é um conceito central para compreender o bem-estar psíquico. E qual é a definição de sublimação? É um processo pelo qual a energia pulsional é desviada para atividades socialmente valorizadas, como a arte, a escrita, a produção científica, o trabalho criativo. E do ponto de vista neurocientífico, a sublimação ativa circuitos dopaminérgicos. Promove sensação de recompensa e sentido. Olha que coisa maravilhosa. Vai promover a sensação de recompensa, de sentido.
E do ponto de vista psicanalítico, permite a transformação do sofrimento em produção simbólica, fortalece o eros, e isso para nós, o eros é o quê? O objeto de amor, é o meu desejo de pulsão de vida, é todo o meu instinto de querer ser feliz e reconstruir a minha vida novamente. Então, pessoal, qual é a integração neurociência-psicanálise? A depressão não deve ser reduzida a apenas um desequilíbrio químico e também não deve ser reduzida apenas a um conflito psíquico. Muitas vezes ela está numa interface entre o corpo e a linguagem. A biologia e a história subjetiva do sujeito, cada um de nós tem uma história e uma maneira de perceber a vida, as situações e sentir, porque duas pessoas muitas vezes passam por uma mesma história, um não sente nada e o outro já se deprime, para o outro já é difícil, tem a ver também com a maneira de cada um ter se formado com relação à sua personalidade, à sua estrutura psíquica. E nós podemos, então, sintetizar. A neurociências fala sobre o déficit de neurotransmissores, já a psicanálise fala da perda de objeto. A neurociências fala de uma disfunção cerebral, já a psicanálise vai falar de um conflito inconsciente. A neurociências fala do cortisol elevado, já a psicanálise fala do supereu punitivo, fala do nosso superego aqui, ó, punitivo, rígido, a fala dos pais, cobrando na minha mente o tempo todo. E eu preciso olhar para isso e ver até onde realmente eu tenho culpa ou não de alguma coisa. E não ir logo me condenando porque alguém ou algo disse algo contra mim, se eu não me sinto culpado, ou se eu me sinto culpado, mas sei que nada fiz. A anedonia. A anedonia é sobre o que a neurociências diz. Perda do desejo, do gosto pela vida, quero só ficar quieto. A neurociência chama de anedonia. Já a psicanálise vai falar de uma retração libidinal, uma diminuição da pulsão de vida, uma diminuição do desejo. E quais são as implicações clínicas nesses casos? A abordagem mais eficaz e interdisciplinar é unirmos psiquiatria, psicanálise e intervenções sociais, muitas vezes, para resolver conflitos e dificuldades que nem sempre, nem só a neurociências e nem apenas a psicanálise consegue, pois temos vários casos. Na psiquiatria, falamos da estabilização neuroquímica. Na psicanálise, falamos de elaboração simbólica, dar nome à dor, ter direito a falar o que está doendo em mim. Sabe quando você está em algum lugar? Outro dia eu estava num lugar onde eu participo com relação à fé e disseram para mim que eu não posso falar dos meus sentimentos. Isso vai tirar as outras pessoas vão me ver como isso, como aquilo. Gente, isso adoece, causa câncer. Você tem o direito e deve falar sobre o que está doendo em você. Você tem todo o direito de falar. Está doendo isso em mim. Não para todo mundo, mas muitas vezes a gente vai confiar em uma ou outra pessoa e vamos querer falar sobre o que estamos sentindo. Oh, muito obrigado, Oliver, pelas suas palavras. Olha só, consagra ao Senhor tudo que fazes
e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Muito obrigado, Oliver. Oliver fala novamente: Deus te ama, Deus me ama, Deus ama todos nós. Parabéns, Oliver, é isso mesmo. Deus não é parcial. Ele ama a todos e quer que todos nós estejamos bem. Então, pessoal, continuando aqui, o tratamento ele deve considerar a singularidade do sujeito, cada um de nós é um e sente de uma maneira diferente, a história de vida do sujeito, cada um, duas pessoas passam por um mesmo caminho, um vê um problema e o outro não. Duas pessoas têm uma mesma história, um sente e o outro passa sem sentir nada. Vai depender da estrutura de cada sujeito e seu modo de desejar. Então, pessoal, como é que nós vamos concluir essa aula a respeito de depressão? A depressão revela uma verdade fundamental sobre o sujeito humano. Não somos apenas organismos biológicos, nem apenas sujeitos simbólicos. Somos uma articulação entre o sujeito simbólico e entre o sujeito biológico. Nós sentimos, somos um ser e temos a nossa constituição física, que às vezes é fragilizada e não nos ajuda muito. Então, o sofrimento depressivo vai apontar para uma falha na nossa ligação com o mundo ou uma interrupção no circuito do desejo, em algum momento, uma dor me atravessou, em algum momento, uma dor tirou de mim a minha paz, eu não consegui dar nome a essa dor, porque talvez despertou uma dor que estava recalcada lá, desde a minha infância, aqui no meu inconsciente. E uma dificuldade, talvez, de transformar a dor em um significado, em poder dar um nome. Muitas vezes a gente passa por problemas que a gente não pode contar. No lugar das pessoas te olharem com empatia, eles vão querer pegar a sua dor como se fossem tubarões, até mesmo dentro de instituições religiosas. Vão pegar a sua dor como se fossem tubarões para tentar te derrubar. Vão ver o sangue e vão querer te fazer sofrer ainda mais. Infelizmente, na família, na religião, a gente pensa que tem amigos, tem nada. As pessoas estão buscando o próprio ego, o ego delas, o seu próprio sentimento do tipo, se eu estou bem, que se dane o resto do mundo. Elas pensam que estão fazendo bem, mas estão procurando o seu bem e não o bem do outro, em muitas partes das vezes. Por isso é que nós devemos olhar para nós enquanto sujeitos, nos amar, nos respeitar com a nossa subjetividade, e se nós desejarmos falar, nós devemos falar, nós temos que dar nome à dor, nós temos que simbolizar as nossas dores, ou vai doer. O que não sair, pessoal, em forma de palavra, vai sair através de doença no nosso corpo, e nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Então, tratar a depressão é, ao mesmo tempo, procurar estar regulando o cérebro, pratique bastante musicoterapia, andar no meio do verde, tome bastante sol. Eu, às vezes, me deito no sol. Ele te cura de fora para dentro, ele é cicatrizante. Vamos escutar o nosso inconsciente. Quando você para
Na sua solitude, tem gente que não gosta de ficar sozinho, de tirar um tempo para si próprio, mas precisa tirar um tempo para você parar e refletir. E você, psicanalista, que está aqui nessa aula aprendendo sobre isso, o silêncio do seu paciente dá a ele a oportunidade de olhar para o inconsciente dele, de olhar para o que está doendo. Se hoje ele não quer falar, se ele está no silêncio, deixe ele no silêncio. Se ele dormiu na sessão, tudo bem. Talvez foi o único momento que ele teve tempo para descansar e relaxar. Se você der a ele esse espaço, ele vai se sentir com o desejo de compartilhar com você os sentimentos e você vai ajudá-lo a se curar. Você precisa dar um espaço de silêncio ao seu analisando, para que ele se olhe e consiga se autorregular. Escutando o inconsciente, olhando para a sua dinâmica, o que está certo, o que está errado, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso aqui que eu estou vivendo hoje, eu estou repetindo um ciclo. Lá na infância, eu passei por algo parecido, eu vou olhar para isso. É assim que você trata o seu paciente, deixando ele ou falar ou ficar em silêncio, respeitando o amor dele, para que ele possa restaurar a capacidade de pulsão de vida, de sublimação, a capacidade de desejar e de criar coisas novas, uma reconstrução de vida, uma reconstrução de amor, de subjetividade, de um eu estruturado, de uma criança que hoje cresceu, mas ainda vive dentro dele. Ensine o seu paciente a se acolher e a se abraçar como se fosse uma criança que se acolhe e se presenteia e ama a si mesmo. Então, pessoal, agora, eu nos despedindo, eu vou trazer uma frase final para reflexão. A depressão não é a falta de serotonina apenas. Não, não é apenas falta de serotonina. É muitas vezes falta de sentido, de ligação, de possibilidade de transformar dor em palavra. Talvez a pessoa esteja num lugar onde, se ela falar de suas dores, ela vai ser julgada de maneira muito negativa, muito maldosa. Ela não pode falar que dói, ela tem que se calar e se retrair. Muitas pessoas não aprenderam a falar. Muitos homens, eles na infância, foi dito a eles: homem não chora, homem não fala, homem não sente, homem é machão. E não é assim. Homem chora sim. Homem pode falar do que dói, e mulheres também. Ou vai sair em forma de doença no seu corpo a dor que você não trouxe, que você não conseguiu simbolizar. Então, pessoal, a depressão não é apenas falta de serotonina, é muitas vezes falta de sentido, de ligação e de possibilidade de transformar a dor em palavra. Muito obrigada pela presença de todos que participaram aqui na nossa live, no grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e muito obrigada ao canal Coisas de Cideres e todas as pessoas que nos acompanham aqui. Que Deus esteja abençoando o meu lar, o seu lar, e que Deus nos dê muita paz. Se inscreva no canal Sobrapa, no canal Coisas de Cideres,
e nos acompanhe nas nossas próximas live aula. Muito obrigada a todas, até a próxima semana com mais um assunto para ajudar você a se livrar da dor emocional da depressão.